Boa tarde, pessoal. Deus abençoe. Graças a Deus, estamos aí novamente, em nome de Jesus Cristo. Que o seu domingo esteja sendo bom, abençoado. A sua semana também já está debaixo dessa bênção, em nome de Jesus Cristo. Essa semana eu vou tentar iniciar as gravações voltando, né, através do Face e pelo celular. E depois eu faço a conversão para o YouTube, tá ok? Vamos orar? Deus colocou uma palavra no meu coração e já na semana passada eu não consegui fazer a live, mas eu creio que Deus vai falar comigo, vai falar com você, em nome de Jesus. E você vai falando aí para mim durante a transmissão se o som tá bom, se a imagem tá boa, e porque a gente procura a cada dia, né, fazer melhor, né, fazer melhor, fazer de uma maneira que fique claro e transparente, e um bom vídeo, um bom som aí para todos nós. Vamos orar? Coloque o teu pensamento no Senhor, peça para que o Espírito Santo fale com você, não eu não tenho nada para falar. Eu sempre digo, eu não tenho nada para falar, mas eu sei que o Senhor tem, né? Ele é maravilhoso. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer de coração por esse dia, por este domingo, por esse tempo de estarmos aqui escolhendo, né, mesmo que seja pouco, um tempo precioso para ouvirmos a tua palavra. Abençoa cada um, Senhor, cada um que vai estar orando, vai estar vendo agora, vendo depois. Derrama da tua graça, Pai, que não seja eu que fale, mas que seja o teu Espírito, que o teu anjo esteja com cada um, Senhor, e que cada um seja impactado pela tua palavra, que haja uma modificação, que haja uma transformação nas nossas vidas, porque esse é o objetivo da tua palavra: mudar, transformar, curar, abrir os olhos, quebrar com a cegueira, no lugar onde existe trevas, que venha a tua luz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com você sobre aquilo que rouba as nossas forças. Existem momentos da nossa vida em que nós nos achamos as pessoas mais fortes, mais cheias de energia, mais capacitadas do mundo. E de repente, as forças começam a desaparecer. Elas não são mais como elas eram antigamente. E eu não estou falando aqui, não estou falando de idade, né? Porque se nós formos olharmos a idade, isso é natural, com o tempo, nós vamos perdendo toda aquela energia, toda aquela força que a gente tinha, né? Outro dia eu estava lembrando, na minha adolescência, juventude, meu Deus, se tivesse que ir à igreja várias vezes, se tivesse que andar, caminhar, fazer várias coisas, era uma energia que não tinha fim. Então a gente ia para a igreja de manhã, à noite, ia na semana, estudava, ajudava em casa. Quando começou a trabalhar, então trabalhava e fazia tudo isso. E tinha uma energia. E conforme os anos vão passando, por mais que você tome vitaminas, por mais que você se alimente adequadamente e faça esportes, as coisas mudam, né? Você não tem mais toda aquela força. E eu quero falar hoje não sobre esta força que o natural dela é ela diminuir mesmo. Eu quero falar da força espiritual. E a força espiritual, ela rege todas as outras coisas na nossa vida. E eu comecei a pensar no que rouba as nossas forças. O que tem roubado as nossas forças.
E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você hoje é sobre um texto da Bíblia que está em Lucas 6, do 46 ao 49. Lucas capítulo 6, do 46 ao 49. O primeiro ladrão das forças, das minhas forças, das tuas forças, é o alicerce errado. É construir sobre aquilo que não vai sustentar. É o alicerce que nada sustenta, é o superficial. Então, uma pergunta muito clássica e que eu já fiz várias ministrações sobre isso é: sobre que alicerce você tem construído a tua vida? O que é que tem sustentado a tua vida? Lucas 6, do 46 a 49, é uma passagem da Bíblia que Jesus fala muito claramente sobre o alicerce. Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa e dá atenção para elas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e aí casa você coloca a sua vida. Abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto, com força naquela casa. E não a pôde abalar, porque estava fundamentada, o seu alicerce estava sobre uma rocha. Mas o que ouve e não pratica, não dá atenção, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra sem alicerces, sobre a areia. Veio com ímpeto a corrente, os ventos, sobre aquela casa, e ela caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então a gente percebe nesse texto que Jesus diz que as duas casas, as duas pessoas, os dois construtores estavam ouvindo. Os dois tiveram a oportunidade. Os dois ouviram a mesma coisa. É incrível isso. Só que um parou e analisou e refez o que teve que ser refeito. Ele foi lá e ele cavou um buraco bem fundo e pôs o seu alicerce da sua vida em uma rocha, em algo que não muda, em algo que vai sustentar, e o outro não. Então, a primeira coisa que tem roubado as nossas forças, porque às vezes a gente reclama, porque a minha vida está assim, porque as coisas não dão certo, porque as coisas não melhoram, porque tudo parece que termina em algo ruim, não dá certo. É porque você tem construído a tua vida num alicerce errado. Você até ouve as coisas de Deus, mas você não dá atenção, você não muda as tuas atitudes. A palavra de Deus, ela diz que o que eu semear, eu vou colher. E às vezes as pessoas querem colher algo diferente do que elas plantaram, não tem como fazer isso. Então, se você tem plantado coisas ruins, desobediência a Deus, se para você não importa o que você faz, e você não está nem aí para as consequências, não é assim. Se tem uma coisa real e que não vai mudar, é você colher o que você plantou. Então nós precisamos olhar o nosso alicerce. De que maneira nós estamos edificando a nossa vida? Isso é uma pergunta que eu faço para mim e você precisa fazer para você. Então, se nós estamos construindo a nossa vida em algo que não vai sustentar, em algo que eu tenho que colocar mais força para realizar, então as minhas forças, elas vão desaparecer, eu não vou aguentar.
Eu não vou aguentar os baques da vida. Eu não vou aguentar os momentos de dificuldade. Eu não vou aguentar os momentos de decisão. Então eu preciso parar e pensar, né? Cuidado com mentiras. As pessoas têm construído as suas vidas em base em coisas mentirosas. Tudo que a gente ouve precisa passar por um filtro. Se você construir a tua vida em cima do que você tem ouvido aí na internet, das notícias, da manipulação desse mundo, da mídia, você está perdido. Se você está contando mentiras para você mesmo, procurando desculpas, e não quer resolver as coisas, indo lá aonde você tem que ir, então você também não vai se sustentar. Os alicerces não são sustentáveis. Uma das piores coisas que existe é você querer mudar a palavra de Deus e adaptar ela para você. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela não muda. A palavra de Deus, ela não procura agradar ninguém. Ela é real e verdadeira. Ela é difícil, na maioria das vezes. Mas quando a nossa vida está direcionada por ela, nós temos a certeza absoluta de que aquilo que Deus tem que fazer na nossa vida, Ele vai fazer. Então, não se engane, não mude a Bíblia, não jogue desculpas em outras pessoas das coisas que você está passando. Olha, lembra o que você plantou. Lembra do que você fez de errado e volta lá para consertar. Porque isso rouba as nossas forças. Segunda coisa que rouba as nossas forças é o medo. O medo é a ausência de confiança. Quando você tem medo, você não realiza, você paralisa. Então nada anda. Não anda na família, não anda no trabalho, não anda nos estudos, não anda na vida sentimental. O medo é uma ausência de confiança. E a Bíblia fala que o medo afasta o perfeito amor. Porque Deus é amor. E quando a gente confia em Deus, a gente crê, quando a gente anda com Deus, o medo não tem poder de roubar as nossas vidas. Olha o que a palavra de Deus fala sobre isso. Isaías 41:40. Por isso não tema, por isso não tenha medo, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu vou te dar forças, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus te segura, Deus te fortalece, não tenha medo. Nós temos ouvido tantas notícias que são assim um terror, que já tem um novo vírus pior do que o Covid, que os alimentos vão ficar tão caros que a gente não vai conseguir comprar, que outras guerras vão surgir. Em nome de Jesus. Existe uma promessa na Bíblia. Para pensar no que aquelas pessoas que foram sequestradas em Israel, que ficaram mais de um ano no poder de Hamas, como eles se sentiram. E aqueles que sobreviveram, que muitos não sobreviveram, se o medo dominasse eles, se eles iam conseguir sair dali como muitos já têm saído. Então, porque o medo, ele é um ladrão de forças. Se você tem medo, você não vai fazer uma entrevista de emprego. Se você tem medo, você não
um plano que você tem, um projeto, você não investe, você fica paralisado. Então, se eu tenho medo do que vai acontecer, então eu não vou, eu não faço, eu não me movo. Por isso que eu iniciei falando, quando eu comecei falando do medo, que ele é um paralisador. O medo paralisa. Em nome de Jesus, se você está aí cheio de medos, então eu tenho medo do futuro, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de fazer uma entrevista, eu tenho medo de mudar de emprego, eu tenho medo de fazer um exame médico porque eu acho que vai dar algo ruim, então eu tenho medo de começar a estudar novamente, eu tenho medo, então meu amigo, meu irmão, você está paralisado. O medo rouba as forças, o medo é uma falta de fé em Deus, de confiar que Deus está cuidando de você. Como a gente acabou de ler, olha, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você acha que quem está sendo segurado por essa mão direita vitoriosa pode ter medo de alguma coisa? Não tenha medo. Olha o que diz o Salmo 121. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? É o salmista está falando isso. De onde é que vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Deus, que fez o céu e a terra. Ele é o seu protetor. Diga, Deus é o meu protetor. Está sempre alerta. Deus não dorme e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e para sempre. Não tenha medo. Confia no Senhor. Não deixa o medo roubar a tua força. Em terceiro, saber quando devemos parar e descansar. Sabe, essa autossuficiência, achar que a gente pode fazer tudo, resolver tudo, eu resolvo, eu faço, se eu não pôr a mão, não dá certo. Para com essa autossuficiência, porque ninguém aguenta ser assim o tempo todo. Nem eu, nem você. A gente não aguenta. Sabe? Porque tudo tem que estar do jeito que eu quero. Quem disse isso? Quem disse que tudo tem que estar do jeito que você quer o tempo todo? A palavra diz assim, Mateus 11, 28, eu amo essa palavra e eu falo ela para mim, porque eu preciso disso na minha vida. Eu sou uma pessoa extremamente agitada, que sempre está correndo, que sempre quer deixar tudo em ordem. Mas isso rouba tanto a nossa força. Porque ninguém aguenta ser assim o tempo todo. Uma hora vai dar um piripaque, uma hora seu coração não aguenta, uma hora você não aguenta. E quem disse que você tem que ser assim? Quem disse? Quem me disse? Quem te disse que você tem que ser 100%? A gente não é. A gente nunca vai ser. Somos seres humanos, falhos, limitados. Em Mateus 11, 28 fala assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Quem é que te cansou? Quem é que te sobrecarregou? E eu darei descanso a vocês. Nós estamos precisando ir até Jesus para descansar. Para essa sobrecarga que a gente mesmo colocou na gente. Precisa sair da nossa vida hoje. E isso rouba a nossa força. Essa necessidade de ter tudo no controle. Tudo está no controle de Deus, não no meu e nem no teu. Em quarto, ansiedade. A ansiedade é outro ladrão de forças.
A ansiedade é uma inquietação, é uma preocupação com o dia de amanhã, é correr, é querer fazer, tá muito ligado aí a não saber descansar, é uma reação exagerada a uma situação que vai se resolver. Então você vê que na ansiedade ela entra essa falta de descanso, ela entra o medo, ela entra falta de alicerce. Então, você está preocupado com o dia de amanhã, você nem sabe se vai estar aqui no dia de amanhã. É quando você ouve uma notícia e você já constrói aquilo na tua mente como uma coisa absurda, horrorosa, que não vai se resolver, não vou conseguir, não tenho força, não tenho inteligência, não tenho sabedoria. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Para que isso? Em nome de Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer na tua vida, na minha família e na tua família, né? É uma coisa, a ansiedade ela é ameaçadora, ela te ameaça. E isso todo mundo fala, os médicos, os especialistas, que é o grande mal aí da humanidade. Mateus 6 fala assim, do 25 e diante. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem. Diga assim, não se preocupem, não vou me preocupar com a comida e com a bebida que precisam para viver. São palavras de Cristo. Nem com a roupa que vocês precisam se vestir. Já parou para pensar assim, que roupa que eu vou amanhã? Que roupa que eu vou em tal lugar? Que roupa? Né? Ou o que eu vou comer, o que eu vou comprar. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comidas em depósitos. Você já viu algum passarinho, né, ter depósito? No entanto, o Pai de vocês, Deus que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais? Será que você não vale muito mais? Será que eu não valho muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode alongar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Então, Jesus está falando aqui que você que está tão preocupado com isso, tão ansioso com as coisas, tem uma fé pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. Pois os que não creem, a Bíblia fala os pagãos, os que não têm fé, é que estão sempre procurando essas coisas, estão preocupados e ansiosos. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Deus sabe do que eu e do que você precisa. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Coloque diante de Deus em oração. Pai, eu preciso disso. Pai, eu estou passando essa necessidade. Pai, eu tenho esta dificuldade. Pai, eu tenho este problema familiar. Porque se Deus não resolve, se Deus não pode resolver, ninguém mais pode. E em quinto e último lugar, o que rouba a minha força e a tua, ouvir muitas vozes. O que você tem ouvido? Quais as vozes que fazem sentido para você ou têm feito sentido para você? A gente precisa filtrar o que a gente ouve.
se realmente faz sentido, se está alinhado com a palavra de Deus, porque eu nunca vi na minha vida tantas vozes, tantas pessoas falando, tantas pessoas dando as suas opiniões. E a opinião que vale mesmo é a de Deus, é a da palavra de Deus, porque tudo isso que está aí fora passa, mas a palavra de Deus não passa, ela não acaba, ela nunca vai perder o valor. Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo 15, 26. Se vocês prestarem atenção no que eu digo, Deus está falando. Se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Preste atenção no que Deus diz. Tudo isso que está acontecendo aí já está na Bíblia. Está em Apocalipse. Leia Apocalipse. E você vai ver. Salmos 29, 4 em diante. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A gente não confunde quando ouve a voz de Deus. A sua voz quebra as árvores de cedro, as árvores poderosas, até o cedro dos montes dos Líbanos. São árvores gigantescas. Os montes dos Líbanos ele faz saltar como bezerros. Pensa num monte saltando quando ouve a voz de Deus. O monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos, arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam, glória a Deus. A voz de Deus, ela não confunde. A voz de Deus, ela é verdadeira, pura. A voz de Deus quebra toda mentira, toda ilusão, toda malignidade. Muitas pessoas digam assim, eu tenho direito. Eu já sofri muito nessa vida, então agora eu vou fazer o que eu quero. Você pode fazer o que você quer, mas você vai colher. Ninguém foge da colheita. Ninguém escapa da colheita. Preste atenção naquilo que tem roubado a tua energia, as tuas forças, e tira da tua vida hoje. Alinhe-se à palavra de Deus. Não estou dizendo que você não vai passar luta, você vai. Mas Deus não vai soltar a tua mão. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra poderosa. Não é minha, Senhor. Nos ajuda a construirmos no alicerce correto. Nos ajuda a parar na hora que precisamos parar para descansar. Nos ajuda a lançar fora da nossa vida todo o medo, meu Deus. Nos ajuda a ouvir a voz, que é a tua voz, e não outras vozes. Porque o mundo está cheio, repleto de vozes. E nos ensina, Senhor, a lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. O que é que eu posso resolver da minha vida se o Senhor não pôr a tua mão? Nada. Não podemos resolver nada. Nos abençoa, Senhor. Nos guarda, nos fortalece. Nos dá uma semana de vitórias, meu Deus, de portas abertas, de boas notícias. Nos ajuda no nosso trabalho, nos estudos, na nossa casa. Guarda quando a gente sai, guarda quando a gente volta. Essa violência que nós temos visto e ouvido neste mundo. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós. Grava essa palavra no nosso espírito. Que nada mais roube as nossas forças, Pai. Renova nossas forças hoje, meu Deus. É o que eu te peço. Cobre-nos com o sangue de Cristo. Em teu nome santo. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Vá na paz. Deus te abençoe. Semana que vem nós estamos aqui, se Deus assim permitir. Em nome de Jesus. Amém.